vamos lá para a nossa última aula de História de Israel. Vocês conseguem visualizar essa tela? Tá todo mundo visualizando essa tela? Sim. Beleza! Então nós estamos na aula de número 6 de História de Israel. Essa aula vai ficar gravada para aquelas pessoas que estão assistindo e em atividades nas suas igrejas, nos seus cultos aí. Essa aula vai ficar gravada. Marco Aurélio está entrando. Valcilena já está com a gente. Léo, que é o Leonardo. Marcos Almeida entrou agora. Renan, Rogério. Essa já é até a lista de chamada. Hoje nós vamos concluir aquela parte da nossa disciplina, né? Da nossa história de Israel que ficou faltando na última aula. Na última aula nós falamos dos profetas, falamos da monarquia e faltou, na realidade, um pedacinho do reino dividido que eu coloquei aqui para vocês. O reino dividido. Os principais reis do reino dividido. Lembra que na aula passada eu falei sobre o reino do norte e o reino do sul? Falei que o reino do norte ficou com 10 tribos e a capital ela é Samaria, e o reino do sul ficou com 2 tribos e a capital é Judá. Então hoje nós vamos ver nesse primeiro momento de aula todos os reis que nós tivemos aí ao longo da história, tanto no reino do norte como também no reino do sul. O primeiro rei do reino do norte foi Jeroboão. Ele vai reinar a partir de Salomão. Ele não é filho de Salomão, ele é um chefe da guarda, e ele vai reinar de 928 a 907 antes de Cristo. Lembrando que as datas antes de Cristo são datas retroativas até chegar no ano 0, e aí a posteriori do ano 0 nós começamos a contar como nós conhecemos hoje, né? Depois nós vamos ter o reinado de Nadab, de 907 a 906. Esse é um reinado bem curtinho, tá? Apenas de 1 ano. Depois nós vamos ter o rei Baasa, que vai de 906 a 833. Esse rei chamado Baasa, ele foi um rei que não fez o que era bom aos olhos do Senhor. Depois nós temos Elá, de 883 a 882. Também é um reinado bem curtinho, é um reinado que durou apenas 1 ano. Depois nós vamos ter Zirim, que vai reinar a partir de 882, e esse ganhou o recorde. Ele não conseguiu reinar nem 1 ano. Esse foi o recorde dos recordes que alguém poderia ter no seu reinado, no Reino do Norte, em Samaria. Depois nós vamos ter Orim, de 882 a 871. Teremos também o Acabe, de 871 a 852. É o mesmo rei contemporâneo ao profeta Elias, marido de Jezabel. Nós teremos ainda nesse reino do norte o rei Acasias, de 852 a 851, o rei Jeorão, de 851 a 842, teremos o rei Jeú,
de 842 a 814 a.C. Teremos o rei Jeoacás, de 814 a 800 a.C., o rei Jeoás, de 800 a 784. Teremos ainda Jeroboão II, que é sucessor, né, no seu título de Jeroboão I, 784 a 748. Zacarias, que foi um rei, não façam confusão com o profeta, de 748, ele não vai reinar mais do que um ano também, ele vai reinar menos do que um ano, apenas meses. Teremos ainda, para fechar o reino do norte, Samaria, Salum, no mesmo ano, 748, Menahem, 747 a 737, portanto ele vai reinar apenas 10 anos. Pecaías, 737 a 735, esse já reina 2 anos apenas. Peca, 735 a 733, também reinou 2 anos. E Oséias, que foi o último rei ali antes da queda de Samaria, em 733 a 724. Quem chegou agora, eu acho que foi a Bárbara, o Jorge e o Marco Aurélio. Estão me ouvindo bem? Me ouvem bem? Faz assim. Então vamos prosseguir. Vamos continuar aqui na nossa disciplina. Agora o reino do norte, ele fica com 2 tribos. Agora nós vamos ver, ou melhor, ele fica com 10 tribos, né? Agora nós vamos ver o reino de Judá, que fica com 2 tribos. E a capital é Judá. O filho de Salomão é o primeiro rei, o Roboão, de 928 a 911 a.C. Nós temos o Abias, ou Abiás, de 911 a 908. Nós temos o rei Asa, que fez o que era reto aos olhos do Senhor, de 908 a 867. Nós temos Josafá, de 867 a 846. Nós temos Jorão, 846 a 843 a.C. Nós temos Ocosias, 843 a 842. Esse também reina apenas um ano. Nós temos Atalaia, de 842 a 836. Virando aqui a página, nós temos ainda no Reino do Sul, Judá, 2 tribos. Joás, de 836 a 798. Temos Amazias, de 798 a 769. Uzias e Azarias, 769 a 733. Foi um reinado aí em conjunto, 2 reis. Jotão, 758 a 743. Acás, 747 a 733. Ezequias, aquele que abriu seus tesouros para o reino inimigo, mostrou sua intimidade, 727 a 698. E Manassés, 698 a 642. Fechando esses reis do Reino do Sul, Judá, temos ainda Aminon, 641 a 640, reinou só um ano, Amon. Josias, 640 a 609. Joacás, 609, ele reina menos do que um ano. Joaquim,
608 a 598, e fechando antes da queda de Jerusalém, Zedequias, 596 a 586. E em 586 houve a queda de Jerusalém. Talvez você me pergunte assim: mas professor, por que é importante nós entendermos essa linha sucessória dos reis? É importante para você entender uma cronologia e para você entender que não existe um reino que subsista eternamente. Só existe um reino que vai subsistir para todo sempre, que é o reino dos céus. Todos os reis, todas as dinastias, tudo aquilo que foi levantado dentro de uma monarquia humana, na verdade, uma hora ou outra vai cair, porque são reinos temporais. Perguntas sobre a sucessão de reis. Perguntas. Te ouço bem, Jorge. Boa noite. A gente entrou 15 para as 8, ficamos ouvindo um pouco de música e numa pontualidade britânica entramos às 8. A vantagem de dar aula em casa é que não precisa botar calça, uma bermudinha, um chinelinho, a gente tá pronto. Isso se deu aqui. Mas, 74 pessoas, 74 tinha. Primeiro que as datas bíblicas, elas são sempre aproximadas. E nesse período de guerras, em alguns períodos, nós tivemos a ausência de alguns reis, ou pela morte de alguém, ou porque estavam numa eleição para saber quem tomaria o posto. Então, algumas dessas datas estão em aberta justamente por isso, por causa de uma espera, talvez, de uma eleição. Ok, Jorge? Vamos seguir então. Mais alguém tem alguma pergunta? Renan, Valcilena, Marco Aurélio, Leonardo, Rogério? Não? Então vamos seguir então. Falando ainda sobre os cativeiros assírio e babilônico. Por volta do ano de 722 a.C., a nação da Assíria vinha tomando toda a região do Oriente Médio e aponta sua atenção para o Reino do Norte. Os assírios tinham uma crueldade terrível após derrotar o Norte. Sargão leva cativo as 10 tribos de Israel. Então aqui vai começar um período dos cativeiros. Deixa eu até mudar a tela para vocês aqui, colocar um quadro digital. Vamos ver se eu consigo colocar aqui um quadro digital para vocês, para falar um pouquinho de Sargão. Vamos lá. Entrou aí o quadro digital.
para a gente falar um pouquinho de Sargão. Vou até tirar aqui a webcam, vou deixar somente o quadro digital. Quem foi esse conquistador chamado Sargão da Acádia? Nesse período, a partir de 722, portanto, século 14, né? Não, 14 não. 700, século 6, 7 antes de Cristo. Esse homem chamado Sargão, ele também foi chamado de Sargão o Grande. Esse homem, ele começa a subjugar essas nações chamadas cidades-estados. Essas cidades-estados, elas começam lá na Suméria, por volta do século 14 antes de Cristo. E então, esse homem chamado Sargão de Acádia, deixa eu até colocar ele aqui com um destaque maior, Sargão de Arcádia. Esse homem, ele vai ser fundador de uma dinastia que vai perdurar durante 56 anos. Dinastia de Sargão, ela vai perdurar durante 56 anos. E ele vai começar a dominar a partir de Elão. Vou colocar aqui para vocês. A partir de Elão, ele vai ter as suas conquistas até o mar Mediterrâneo. E ele vai tendo as suas conquistas. Ele vai alegar ter sido o reformador ali de uma possível cidade-estádio suméria. E ele vai fundamentar ali e começar o que eu digo, né, que começou a brincadeira, digamos assim. Ele vai começar aí a brincadeira dos impérios. Então ele começa a dominar, aquela região ali passa a ser dominada por Sargão e ele começa a subjugar aquelas províncias, aquelas cidades a partir de 722 antes de Cristo. Os outros povos realocados no território de Israel cruzaram com os poucos judeus que permaneceram, o que resultou no nascimento dos samaritanos. Quem são os samaritanos? Samaritanos é uma mistura de povos. Quando os judeus foram para o cativeiro babilônico, eles casaram-se com mulheres que não eram judias. Eles tiveram filhos com essas mulheres. E os filhos dessa mistura de raça judeu com mulheres que eram até babilônicas ou assírias, deu origem ao povo chamado samaritano. Os últimos 20 anos da existência de Judá foram dominados por uma série de manobras políticas designadas para agradar o Egito sem desagradar a Babilônia. Então você vê sempre a política, né? Existe toda uma articulação política, todo um jogo político que é resultado aí dessa opressão, desse cativeiro. O profeta Jeremias, que nós aprendemos lá em Profetas Maiores, o profeta Jeremias, entretanto, afirma que
o acordo com o Egito não poderia ser feito porque os judeus deveriam aceitar o castigo por seus crimes. Jeremias, quando ele profetiza, ele vê nitidamente que os babilônicos são instrumentos de Deus, que o cativeiro, que duraria pelo menos 70 anos, foi uma permissão de Deus. O próprio Deus revelou para Jeremias que isso iria acontecer. Então Jeremias não olha os babilônicos como inimigos, mas como agentes de Deus, agentes corretivos, um povo que iria subjugar Israel, que iria subjugar o povo de Deus iria sofrer nesse martírio, nesse cativeiro, mas o choro pode durar uma noite. A alegria vem ao amanhecer. E a alegria veio 70 anos depois. Claro que 70 anos não são 70 dias, 70 anos não são 70 semanas, mas foi o período ali de castigo que esse povo estava sofrendo. A Babilônia, ela saiu vitoriosa no conflito, chegando às portas de Judá por volta de 597 a.C., levando os nobres do reino cativo. Um desses nobres que a Babilônia acaba levando é o próprio profeta maior Daniel. Daniel, ele é levado para a Babilônia quando ele tem aproximadamente 20, 25 anos no máximo. Ele é um jovem ainda e ele vai passar todo o cativeiro na Babilônia. Inclusive, Daniel, quando é jogado à cova dos leões, ele já estava pelo menos há 40, 50 anos na Babilônia. Ele não era um garotão como mostram os filmes que nós assistimos aí com a história de Daniel. Ele já não era mais um jovem. Agora Daniel já era um idoso. Continuando aqui no slide, Nabucodonosor dá posse do reinado a Ezequias em 588 a.C., e acreditando ser mais poderoso do que era, tenta derrotar a Babilônia. Irado, Nabucodonosor cerca Jerusalém por 1 ano e meio, culminando com a rendição da cidade. Eu acredito que o reinado de Ezequias, ele quis fazer uma frente, achando que poderia fazer as suas investidas contra Nabucodonosor, achando que poderia fazer uma investida contra a própria Babilônia, mas não adiantou, caiu da mesma maneira. Em 1 ano e meio, a pressão foi tão grande, mas tão grande, que Nabucodonosor sai mais uma vez como vitorioso. Temos ainda no cativeiro babilônico o cativeiro caldeu, que foi de 586 até a destruição do templo em 536. É a época da conquista dos persas, e a Babilônia recebeu os bens, ou o bem. Babilônia recebeu os bens, permitindo que permanecessem os judeus em sua cultura, e lá receberam campos para cultivar, para trabalhar, e também trabalhavam nas obras públicas e praticavam o comércio. Então agora, já em 536, existe uma abertura maior para o povo judeu, para o povo de Israel, justamente por essas conquistas, justamente por esse avanço, justamente porque, apesar de ainda ser cativeiro, parece que o clima começa a estar mais ameno naquela dinastia. Na Babilônia houve algumas inovações religiosas naquela época para o povo que antes não obedeciam, como, por exemplo, leis alimentares de pureza para o povo judeu, e não observavam o sábado. Uma das coisas que
Daniel, logo no início, quando chega à Babilônia, ele não quer de maneira nenhuma abrir concessões e se contaminar com o espírito babilônio, se contaminar com aquilo que na Babilônia eles praticavam, a começar pela alimentação. Então Daniel, ele nos dá um exemplo de que nós podemos estar num ambiente contaminado como a Babilônia e não nos corrompermos. Nós podemos estar em ambientes que não são ambientes, como alguns dizem aí, né? O sacro, o sagrado e o profano. Nós podemos estar em ambientes que não são sagrados, mas nós também não iremos profanar, nós também não iremos nos contaminar. Esse é um exemplo que Daniel nos dá na sua literatura. Temos ainda, para fechar aqui essa parte do cativeiro assírio e babilônico, os judeus interpretaram o seu cativeiro como um castigo divino. E como era proibido sacrificar ao Senhor fora de Jerusalém, eles não podiam oferecer sacrifícios a Deus fora da Terra Santa, do lugar sagrado. Começou-se uma nova tradição nas sinagogas, orações, leitura da Torá. As 3 orações por dia foram aí que pegaram Daniel com as janelas abertas para Jerusalém. Daniel continuava orando 3 vezes ao dia, e a cultura também do jejum. Então tudo isso foi embutido nessa cultura judaica, porque eles já não podiam mais dar a Deus aquele sacrifício que eles ofereciam na Terra Santa. E o último slide aqui desse tema é, nesse contexto, alguns judeus começaram a aparecer no contexto político da Babilônia. O exemplo que nós relatamos é de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias. Esses 3 amigos, né, que tiveram os nomes trocados para nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e o próprio Daniel também, ele recebe um novo nome chamado Beltesazar, porque a terminação El, tanto de Daniel como de Misael, é uma terminação que remete a Deus, né? É o El Shaddai, o El Elyon. E o Nabucodonosor, a dinastia babilônica, não queria absolutamente nada que fizesse menção ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus dos judeus. Então Daniel vai ser chamado de Beltesazar, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Passados ali 50 anos, surge uma outra potência para disputar a região e a união dos medos e dos persas. Então, 50 anos se passaram, cativeiro estava já bem adiantado, já mais da metade dos 70 anos haviam se passado, e agora quem começa a ganhar força, mas muita força mesmo, é o chamado Medo Persa. Alguma pergunta desse período de cativeiro, gente? Nenhuma pergunta? Acho que a pastora Laodiceia entrou. Tá me ouvindo bem, pastora? Eu tenho, mas Pode falar, Bárbara. a noite é toda da paz. Então, então, aí, Ele começa lá em 722. não, aí eu tava lendo a pessoa.
Eu não tenho essa informação, Bárbara. Qual é a versão da Bíblia que você está usando? Linguagem de hoje. Qual o texto? Segundo Reis 17:5. Eu vou dar uma analisada se é a mesma pessoa ou se é um outro déspota, se é um outro rei. Tá bom? Aí eu respondo vocês depois pelo grupo. Segundo Reis 17:5. Vamos ver se esse é o mesmo Sargão da Acádia. Mais alguma dúvida, gente? Então vamos prosseguir. Voltando aqui aos slides, agora começa o domínio medo-persa. Com a queda da Babilônia, pelas mãos de Ciro, os judeus passam a estar sob o domínio persa. Os persas costumavam deixar os seus subalternos a viverem de acordo com a sua cultura, de forma que o rei Ciro permitiu aos judeus o retorno para Israel. Então aqui, apesar de ainda estarem, no cativeiro, no período dos 70 anos, já há um alívio muito grande. Por que um alívio muito grande? Porque o rei Ciro, ele permite que os judeus possam professar sua fé, estar na sua cultura, e ele permite que alguns judeus comecem a retornar devagarinho para Israel. Também não é uma evasão, também não é uma diáspora instantânea, mas ele começa a abrir a fronteira, ele começa a permitir coisas que o povo judeu não tinha alcançado até então naquela opressão de Nabucodonosor. Cerca de 50 mil imigrantes sobem a fronteira depois da proclamação do rei Ciro, e nesse cenário há um duro combate contra os samaritanos que buscam impedir a reconstrução do templo. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês aqui sobre esse período em que os samaritanos começam a lutar contra os judeus. Deixa eu colocar lá na outra tela para a gente fazer aqui mais ou menos o que estava acontecendo naquele momento. Pensa comigo, um grupo de pessoas chamados samaritanos. Samaritanos. É um grupo de várias pessoas. É uma mistura do povo judeu com o povo de Israel e outras nações também que estavam ali na Babilônia. Esse povo chamado samaritano, a priori, eles queriam ajudar a reconstruir o templo. Eles queriam ajudar a reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros, Se bem que essa planta baixa minha aqui ficou muito, mas muito torta. Deixa eu fazer mais retinho. Agora melhorou. Aqui é o templo. Aqui são os muros. Eles queriam ajudar a reconstruir. Mas o que aconteceu? Os judeus, eles não permitiram. Os judeus, vou colocar aqui para vocês na tela. Os judeus, vários judeus aqui,
os judeus eles não quiseram permitir que os samaritanos ajudassem. Não, nós não queremos a ajuda do povo chamado samaritano. E o que aconteceu? Isso enfureceu os samaritanos. Os samaritanos ficaram, então, com raiva desses judeus. Eles ficaram enfurecidos com os judeus. E aí, então, eles vão se levantar contra esse povo chamado judeu. Os samaritanos, daquele momento em diante, eles começam a fazer de tudo para impedir a construção, a finalização do templo. O que eles pudessem fazer para que o templo não fosse construído, para que o templo, a obra do templo fosse atrasada, esses samaritanos então investiram, tentaram e atrapalharam e muito essa obra, né? Então foram inimigos aí, digamos assim, que eles a princípio queriam ajudar, mas por serem discriminados e por não serem aceitos, talvez até por uma religiosidade excessiva, por um legalismo excessivo, por eles não poderem participar, eles se tornaram inimigos. Até aqui tudo bem? Perguntas? Podemos prosseguir então? Então vamos nós. Ainda no domínio persa, aqui surge a figura de Esdras para levar o povo à prática da lei. Uma vez de volta a Israel, o povo hebreu estava consciente de que era necessário um retorno ao antigo pacto do Sinai. Lá eles fizeram uma aliança com Deus no Sinai. Agora eles precisavam retornar para os preceitos de Deus. Alguém já estava desviado, alguém já tinha esquecido das coisas que Deus tinha tratado com cada um deles. Tem muita gente que acaba esquecendo de que fez uma aliança lá atrás com Deus. E por eles terem esquecido, Esdras surge como um grande líder, um grande profeta, para mostrar para o povo que eles precisavam retornar novamente para Deus. Voltando ao slide, Esdras também expulsa as mulheres estrangeiras, que são essas mães, né, de filhos samaritanos, são essas samaritanas, digamos assim, casadas com homens judeus. Posteriormente, mais precisamente no ano de 445 a.C., Neemias ele chega a Jerusalém como governador e empreende reformas sociais profundas e a construção do muro e do templo. Então Neemias, que também foi muito usado por Deus, pede autorização, ele era copeiro do rei, pede autorização para o rei Artaxerxes para que ele voltasse para sua cidade que estava destruída, estava desolada, estava aí acabada. E aí o rei Artaxerxes ele abre uma concessão para Neemias. Neemias volta para Jerusalém, a princípio para reconstruir os muros e depois para reconstruir o templo. E ele faz isso numa maestria e com a ajuda de Deus num tempo recorde. Ele faz isso em 52 dias. E talvez a gente pense assim, 52 dias, porque não havia nenhum inimigo, porque não havia nenhuma oposição.
Muito pelo contrário. A grande oposição contra o trabalho de Neemias partiu principalmente de Sambalate, o Horonita, Tobias, o Amonita, e Gesem, o Árabe, que afligiram insultos e zombarias e arquitetavam ataques armados e planejaram uma emboscada para capturar Neemias e para fazer-lhe o mal. Então nós temos aqui um cenário hostil, e a gente pensa assim, inimigos, pessoas que torcem contra a gente, isso aí é coisa do mundo moderno, da pós-modernidade, isso aí é coisa de gente muito perturbada dos dias de hoje, isso aí é o inimigo que se levanta, mas isso sempre existiu. Em todas as eras, em todos os períodos, sempre existiram inimigos, pessoas que se levantavam com insultos, com zombarias, que torceram contra. Talvez você fique, às vezes, até meio triste com alguém que está torcendo contra você, está torcendo para você não ter sucesso, está torcendo para você não vencer. Mas isso também aconteceu com Neemias. Eles armaram emboscadas para capturar Neemias, e Neemias ele tinha que, numa mão, trabalhar com uma pá de pedreiro, e na outra mão ele tinha que trabalhar com uma espada. Uma espada na mão e uma pá de pedreiro na outra. Tamanha era a inveja, perseguição, tamanha era a investida dos inimigos. Plantaram notícias que o motivo real da reconstrução dos muros era uma suspeita rebelião. Aí você vê, né? Fofoca, mentira, é uma coisa que até hoje acontece, até hoje existe. Nós temos ainda, após 52 dias, a obra de reconstrução dos muros foi concluída, como diz o livro de Neemias, no capítulo 6, no versículo 15. Então nós temos a mão de Deus operando de maneira poderosa nesse período de reconstrução. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida nesse período persa? Nenhuma dúvida? Jorge, Bárbara, pastora, Marco Aurélio foi dar um passeio, voltou. Rogério. Oi? Tá procurando, né? Então vamos nós. Vamos para o surgimento dos partidos religiosos. Depois da morte de Esdras, acontece o surgimento de pelo menos 3 partidos religiosos. Claro que começam 3 e depois eles vão proliferando. Eu vou falar dos 3 primeiros, os principais. E depois isso aí vão tendo outros desdobramentos, como na nossa política. Temos os saduceus, que consideravam apenas o Pentateuco e não acreditavam na ressurreição dos anjos. Quando Jesus ele fala lá no Evangelho de Marcos ou no Evangelho de Lucas, eles não são como nós, se referindo aos anjos, ele estava falando contra os saduceus, que não acreditavam nem na ressurreição nem nos anjos. Por isso que Jesus falou, eles não casam, eles não se dão em casamento. Ele estava falando dos anjos e da ressurreição para esse grupo aqui, os
saduceus. O segundo grupo é o grupo dos fariseus, que hoje nós, no senso comum, dizemos que são hipócritas. Os fariseus eram observantes ortodoxos da lei, totalmente legalistas. Os fariseus eram pessoas que estavam muito presos à legalidade. Eles eram pessoas extremamente legalistas. Eles observavam tanto, mas tanto determinadas leis, que eles esqueciam muitas vezes de um bom senso. E aí Jesus disse para os fariseus: olha, se um animal de vocês no dia de sábado cair dentro de um buraco, vocês vão deixar o animal morrer só porque é sábado? Mas é porque eles eram extremamente legalistas. Eles, na verdade, cumpriam à risca o que as escrituras faziam. E o terceiro grupo é o grupo dos essênios. É um grupo de religiosos que se separam do mundo social para habitar em cavernas, isolados, perto do Mar Morto. Eles possuíam conhecimento médico e eles possuíam também uma disciplina rígida. Então, os essênios foi um grupo de pessoas muito rígido, mas também um grupo de pessoas que viviam afastados. Eles eram pessoas que viviam longe de uma civilização. Eles queriam, sim, propositalmente ser pessoas mais reservadas, e era um grupo que se separava das atividades sociais, talvez porque se achavam melhores do que outros grupos, melhores do que os fariseus, melhores do que os saduceus. A gente não se mistura com essa classe política, a gente não se mistura com esse tipo de gente. Então, a partir do momento que eu penso que eu não me misturo com determinado tipo de gente, com determinadas pessoas, eu estou sim me sentindo melhor do que os outros. Alguma dúvida? No período helênico, Alexandre o Grande e a revolta dos judeus, nesse período intertestamentário, esse período dos 400 anos de silêncio de Deus, para os indivíduos de Israel, porém nós não podemos dizer que Deus não estava agindo na história. Deus, ele continuava agindo, mas ele não falou com profeta nenhum. Foram anos ali de trevas, no sentido de ouvir profecias. Deus, ele não fala com profetas maiores, com profetas menores. Muitos até já tinham morrido, e foi um período aí de 4 séculos aonde Deus se recusa a falar com o ser humano. É nesse período que tem a revolta dos Macabeus, e é nesse período também que a Igreja Católica Apostólica Romana vai escrever os seus livros, que nós denominamos como livros apócrifos, mas a Igreja Católica coloca esses livros como deuterocanônicos. Para os católicos, são livros deuterocanônicos. Para nós, que somos da fé protestante, são livros apócrifos. Então, nós temos esse período muito nítido aí de 400 anos do silêncio de Deus, o período interbíblico. Temos ainda, nesse período helênico, quando o Império Persa decide conquistar a Europa, a partir da Grécia, as forças de Xerxes são rechaçadas e Atenas se coloca como metrópole principal da Grécia. Esses eventos viriam a causar o conflito da Guerra do Peloponeso, que nós estudamos, né, no ensino fundamental, ensino médio, que enfraquece a Grécia e que permite que Filipe
incorpore o país ao Império Macedônico. Quem é Filipe? Filipe II da Macedônia, ele, na realidade, viveu entre 382 a.C. e 336. E ele foi o rei da Macedônia de 359 a 336. Então ele é um dos primórdios ali dentro desse tempo aí de período helênico. Quando Alexandre toma posse do Império Macedônico, ele se vê munido de exército e o poderio macedônico aliado à filosofia grega. Alexandre chega a Israel em 33 a.C., colocando o povo sob o domínio macedônico. 33 a.C. quer dizer então que foi no mesmo ano que Jesus morreu? Não. Nós estamos antes de Cristo, nós não estamos depois de Cristo ainda. Então Alexandre, ele chega aos territórios de Israel aproximadamente em 33 antes de Cristo, antes da era cristã. Que mais? Alexandre queria instaurar o estilo comportamental grego dentro da moldura de cada povo. Ele queria aculturar o povo, ele queria que o povo se aculturasse, ele queria que o povo assumisse aquela cultura e perdesse, então, as suas raízes culturais. Esse choque cultural foi causado pelas ideias fortes, culminando no desaparecimento de muitas culturas. Então ele queria dominar não só o território. Alexandre o Grande, ele queria dominar até mesmo os costumes, até mesmo aquilo que eles viviam, aquilo que eles presenciavam, aquilo que eles tinham de hábitos, de tradições. É muito perigoso, né? Quando um governo ele acaba querendo tirar o direito de ir e vir e querer introduzir as suas próprias ideias, a sua própria cultura. É muito perigoso quando as pessoas não têm liberdade e elas têm que se esquecer das suas raízes culturais. Foi exatamente o que o Alexandre tentou através do helenismo. O Império Grego, naquela época, vai se expandir de uma maneira poderosa, grandiosa, e todo mundo falava a mesma língua, todo mundo participava das mesmas coisas, o comportamento era muito semelhante entre eles por conta do império. Seria um desenho da globalização que a gente tem hoje. Mesmo com a globalização que a gente tem hoje, cada país tem a sua cultura, né? Naquela época, não. Naquela época, ele queria que essa cultura de outros lugares fosse minguada a cada dia. Em Israel, Alexandre instaura um polo helênico, a região chamada de Decápolis, porque era composta de 10 cidades, onde Alexandre tinha ali os seus comandantes, onde residira a classe meio helenizada que vira com bons olhos as influências da cultura grega. Então, nessas Decápolis, né, nessas 10 cidades, haviam ali pessoas do meio da classe helenizada e que conseguiram se aculturar, conseguiram assumir essa cultura grega, essas influências gregas. Claro que Émile Durkheim, que é um sociólogo muito famoso, um dos pais aí da sociologia, como Augusto Comte, ele vai dizer que o homem ele é produto do meio. Na realidade,
existem sim casos de superação para que o meio não venha moldar a pessoa. Mas nós sabemos também que a convivência, os usos, os costumes, a influência de uma maneira geral acaba fazendo com que a pessoa ela acabe se aculturando, assumindo uma outra cultura. E para terminar o período helênico, Alexandre reinou por 10 anos e o seu império se estendeu até a Índia, por isso ele é chamado Alexandre o Grande. Pelas suas grandes conquistas, ele chega até a Índia. Depois da sua morte, o império ele foi dividido em 4 partes, dentre as quais uma das partes ficou para o general chamado Ptolomeu, com sede em Alexandria, e outras para Seleuco, com sede em Antioquia. Então esse período, chamado aí período helênico, é o período de Alexandre o Grande e de uma cultura disseminada grega, né? Depois Paulo vai beber da fonte aí dos gregos e vai trazer uma tricotomia pra gente, corpo, alma, espírito, mas não era assim que o judeu acreditava, não. O judeu acreditava numa dicotomia, corpo e espírito. Então Paulo também vai se aculturar dessa grande influência helênica de Alexandre. Dúvidas até aqui? Perguntas? Até a Índia. Até a Índia. Nenhuma pergunta? Eu? Deixa eu ver aqui se eu consigo mutar. Aí não, varão. Vamos lá. Voltando, vamos falar do último período aqui, que é o período romano. Vamos falar de Herodes o Grande. Herodes aparece em cena depois que os judeus eles buscam se tornar um estado independente, sem um governo estrangeiro. A princípio, eles buscaram um acordo com os romanos, do qual resultou a destruição do Império Greco-Sírio. Quando Daniel vai ter aquela visão da estátua com a cabeça de ouro, peitoral de prata, pernas de bronze, pé de barro, Daniel está falando desses impérios que serão superados. Não vai haver uma hegemonia. Esses impérios vão cair a cada dia. Então você tem o que achávamos lá atrás, que era uma supremacia, uma hegemonia babilônica, que também caiu. Depois Medo-Persa, que também caiu. Depois os gregos, que também caíram. E agora, por último, os romanos, que começam a figurar nesse cenário, mas que também irão cair. Mais uma vez eu digo, não existe reino eterno, quanto menos esses impérios aqui. Falando de Herodes o Grande, a princípio, os romanos viram vantagem nisso. Roma, entretanto, se aproveitou da fragilidade judaica para derrotar os Seleucidas, passando algum tempo cair sobre Israel. Era um momento de fragilidade judaica. Os judeus, eles não estavam no seu melhor momento. Havia muitos saques, havia por parte do governo mesmo uma fragilidade,
as pessoas sentiam que o governo não era um governo forte, os governantes, eles não tinham esse domínio, e aí os romanos, com Herodes o Grande e sua trupe, se valeram disso para subjugar o povo judeu. Na qualidade de governador, Herodes reprimiu cruelmente a revolta liderada por um homem chamado Ezequias, que não é o profeta Ezequias, violando a lei judaica para executá-lo. Por causa disso, Herodes foge para a Síria, onde angaria o apoio aos romanos. Então, depois de uma repressão árdua, cruel, e depois da morte desse homem chamado Ezequias, o Herodes, ele vê que ele quebra uma série de leis judaicas e ele vai se refugiar na Síria, aonde lá sim ele vai encontrar apoio dos romanos para suas investidas, para continuar ali o seu intento, seu mandato. Confusões internas no Império Romano encorajaram invasões a partir da Babilônia e chegaram até a fronteira judaica. Roma, então, oferece a Herodes o título de rei da Judéia. Em troca do quê? Olha o jogo político. Sempre tem uma troca, um toma lá da cá. Em troca da expulsão dos invasores, o que de fato acontece. Então eles não se achavam capacitados, eles achavam que aqueles homens invasores eram de fato uma ameaça e eles fazem sim aliança com Herodes, dão a Herodes o título de rei da Judéia, e esses homens eles adoravam um título, né? Como tem gente até hoje que adora um título, né? Então, esse homem chamado Herodes o Grande, ele fica fascinado com essa titularidade, digamos assim, e nessa troca existe aí uma oposição contra os inimigos que tanto perturbavam eles. Continuando, quando Herodes teve conhecimento disso, matou seus filhos, esposa e os seus irmãos, e os irmãos dela, os cunhados. Ele retira o poder político do Sinédrio, que na verdade o poder político ainda estava muito misturado com uma questão religiosa. O Sinédrio eram pessoas que comandavam ali a religião, mas também comandavam o Estado. Então, o Herodes ele vai tirar esse poder político da religião, do Sinédrio, e ele estabelece uma tirania pessoal ao modelo dos Césares. Quando você ouvir sempre o nome César no Império Romano, não é um nome próprio, mas na verdade é um título, né? É um cargo romano, o César, utilizando dinheiro dos pesados impostos para construir obras aos moldes romanos. Então toda a arquitetura romana, obras que nós chamamos grandiosas, faraônicas, né? Ele começa a dar contornos ali a um império, querendo deixar de fato a sua marca, ou a sua logomarca, ou a sua assinatura. Então ele começa a subjugar, ele mata, né, a família, e ele começa de fato a colocar ali os pés pelas mãos dentro da sua crueldade. Seu violento governo terminou com a sua morte no ano 4 a.C. Seu testamento demandava a divisão do país em 3 regiões, cada uma para um dos seus filhos ali, para um filho. E aqui acontecem os eventos
da revolta judaica, que busca libertá-los da opressão estrangeira, os que ultimamente não acontece, pois as fortalezas rebeldes foram caindo uma a uma. Aqui existe uma segunda diáspora. Primeira diáspora foi aquela do Antigo Testamento. Essa já é uma segunda diáspora, onde os judeus do mundo todo são massacrados e eles vão fugir para vários países aí, tentando sair desse período tão opressor que é o período romano. Jesus ele vai nascer nesse tempo. Jesus ele vai nascer com esse pano de fundo, com essas perseguições. A igreja ela ainda vai ser muito perseguida. Quem ainda não teve história da igreja conosco, vai ver que nos primeiros anos da igreja, pelo menos os 3 primeiros séculos, até 318, com o edito de Constantino, a igreja vai sofrer muito com o Império Romano, muitos mártires, muito sangue, muita morte, muito imperador, como Nero, como Diocleciano e outros, que foram homens terríveis, homens obstinados, mas que verdadeiramente não conseguiram parar a expansão do evangelho. Chegamos aqui ao final da nossa última aula de história de Israel. Alguém tem alguma dúvida sobre esse período romano, gente? Não, esse vai ser um outro Herodes. Herodes II. Esse morre antes de Jesus nascer. Esse morre no ano 4º antes de Cristo. Mais alguma dúvida, gente? Nenhuma? Então vou falar de avaliação. Posso? A nossa avaliação vai estar disponível amanhã no grupo do bacharel. Eu vou colocar algumas perguntas ali, vai ser um formulário eletrônico, vai ser um Google Forms. Vocês vão responder essas perguntas, eu vou corrigir. Não serão muitas perguntas, não. Serão de 5 a 10 no máximo. Vocês vão responder essas questões individualmente, não pode ser em dupla, né? Ah, a Valcilena e o Renan pode fazer junto? Não. A Bárbara e o Jorge pode fazer junto? Também não. Serão perguntas individuais, aí você responde, né? E assim que você já enviar o arquivo, eu faço a correção e te envio a nota, tá bom? Fala, Renan, que você levantou a mão aí. Pode consultar. Pode sim. Serão perguntas, vocês podem usar o material que vocês têm, a apostila, a Bíblia, outros livros. Tem um livro muito bom sobre história de Israel, que é do Schutz. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Esse livro aqui, ó. Deixa eu ver se ele entra. Entrou. Esse livro aqui, ó. História de Israel, do Samuel J. Schutz. Esse livro aqui, ó. Se vocês conseguirem baixar em PDF, esse livro é um livraço, fala da história de Israel. Se eu conseguir aqui nos meus arquivos, eu mando para vocês. É um livro de mais de 400 páginas, fala do Antigo Testamento, está na 2ª edição revisada, é da editora Vida Nova. Lá na Vida Nova está R$ 104,72, mas você encontra ele mais barato, com certeza. História de Israel
Antigo Testamento, Samuel J. Schultz. É o melhor autor, na minha opinião, e é um livraço. Se eu conseguir aqui digital, eu mando para vocês lá no grupo. Mais alguma dúvida sobre o trabalho? Então eu vou liberar vocês, agradecer por essa noite, a paciência de vocês até aqui. Forte abraço para todo mundo, obrigado e até a próxima.